Olá, amigos. Este é seu Thunderview, uma visão rítmica dos fatos. Hoje o convidado é o Curumim. Tá passando som. Daqui a pouco a gente fala com ele. Dá uma olhada. Yeah, this is a story of famous dog. But the dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs. Então, depois de 15 anos, veio encontrar o Curumim. Na época que eu te conheci, você não era o Curumim, você era quem? Pô, na verdade eu era mais Curumim que nunca, né? Não, você era meio Curuminzinho, mas assim, qual era o seu nome artístico na época? Não, então era Curumim. Já era verdade, Curumim? É, que na verdade não é nome artístico, né? É um apelido que é bem daquela época, assim, que eu era meio moleque e... Ah, que nem eu, desde os 6 anos, me chama de Thunderbird. Exatamente. Daí a galera fala, ó o Curumim aí, que tipo, sei lá, acho que eu tinha cara de índio, assim, e era bem criança, assim. Você já era baterista? Já tocava bateria naquela época. Foi no CEP MTV em 93, eu acho. Joana Mazzucchelli falou assim, vou trazer uns amigos legais aqui. Daí vocês foram lá, os moleques. Pode crer, e a gente não acreditou, né? Foi sensacional, foi demais, cara. Aquelas coisas bacanas que a gente fazia lá, eu tenho saudades. Pode crer, a gente levou uns violãozinhos, foi muito louco. É verdade. E de lá pra cá, qual foi o caminho? Assim? Qual foi o caminho que você percorreu? Pô, 15 anos, deu pra percorrer. Deu pra percorrer bastante coisa, mas... Os fatos significativos dessa passagem toda. Cara, naquela época foi bem a época que eu tava começando a tocar, assim, sacou? Estudava? Estudava e tava numas assim, pô, música, quero fazer música e tal. Quem que era o grande baterista pra vocês? Ah, naquela época lá eu tinha aula com o Duda Neves. Olha, Duda Neves, lembra o disso? abominável Duda das Neves. Exatamente. eu tinha aula com o cara e o cara era mó escola, ele assim, era foda, né? Ele tocava com a Rigo. Era fodão. Era. E ele é, né? Pode crer. Bom, enfim, a gente chega lá, né? A gente chega lá. Pode crer. Mas daí eu tive aula com ele, daí eu comecei a montar umas bandas e tal, e daí acho que a primeira banda que eu montei que começou a rolar assim foi a Zomba, que tinha a Paula Lima, que foi até assim, a gente conseguiu várias coisas e tal. E era uma época que a gente se propôs, vamos fazer soul music americana, sabe? E americana estritamente. Nos 90. Assim. Vamos fazer estritamente soul music. Então, foi legal pra caramba, porque foi aquela época assim de estudar, sabe? A gente pegava, ficava decorando as paradas, estudando. Porque naquela época, mesmo já em 93, 92, 93, a turminha ali já era muito... cultuava muito já o Tim Maia, assim. Eu via muito o Tim Maia. Apesar do Tim Maia estar meio afastado de mídia e tal, eu lembro que a gente ficava rodando o filme do Tim Maia e do Tom Zé, assim. Pode crer, não. Mas a gente entrou numa onda assim até meio purista, assim, sabe? Sei. Não, tem que ser americano, sabe? Tem que ser da origem, do lugar, assim. E a gente entrou meio nessa. Algumas bandas surgiram naquela época. Orquestra Paulista de Soul, não é? Não, Orquestra Paulista, mas depois veio o funk também. O funk também. O funk é velhinho também, viu? Não é novo, não. É verdade, é mesmo. Veio o funk como Legusta, teve muita coisa que surgiu naquela época nessa onda, assim, nessa parada. Sim. E depois eu comecei a tocar também com o Arnaldo Antunes. E daí que eu comecei também já a viajar. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Foi naquele primeiro lançamento dele, assim? Como é que foi isso? Não, eu comecei a tocar com ele em 99, 98, acho, quando ele lançou aquele disco Um Som. Que legal! Daí eu fiquei acho que uns 5, 6 anos tocando com ele. Que bacana! Viajando direto e tal. E foi massa, né? Escola boa, né? Porra, se é, cara! Muito bom, né? Lógico que sim. Qual que era a banda? Era o Paulo Tati? Então, quando eu comecei, era o Paulo Tati, o Edgar Escandurra, a Zaba Morro. Claro. E o Guilherme Castrupe de percussão. Que bacana. Que era um doidaço. Doidaço. Lembro dele, bem louco. Puta, que legal, meu. Legal, sensacional, muito meu. Bom, muito bom. Foi uma boa escola. Pô, foi uma escola do caralho. Pode falar palavrão? Pode, muitos. Fale o que você quiser. Foi uma escola muito boa porque o Arnaldo é aquele cara meio, né, sempre meio vanguardista, assim. Ele gosta de quebrar conceito, né? Sim. Quebrar coisa assim. E eu, como tava naquela parada assim, não, vou fazer soul tradicional, saca? Foi uma coisa assim que acho que foi um encontro massa, assim, cara. Te ajudou, inclusive, a desenvolver o seu trabalho. Exatamente. E depois do Arnaldo, você fez o quê? Cara, daí depois do Arnaldo eu dei uma passeada aí, toquei com alguns artistas assim, né, fazendo vários tipos de trabalho, assim, toquei com André Bujanra, toquei com Vanessa da Mata. Olha só. Putaria deslavada. Mas se divertindo. Se divertindo e também, pô, esquema de trabalho, né, tal, pô, vamos tocar.
E quando acabou a Zomba eu resolvi fazer um disco, que eu já tinha as músicas, tudo, já tinha mais ou menos a ideia pronta. Falei, vou fazer um disco.